Olá, meus amigos, tudo bem? Meus cumprimentos a todos. Estamos aqui em mais uma gravação sobre mais um defeito dos negócios jurídicos nessa série de vídeos sobre o tema. E para esta gravação pontualmente, eu reservei o tema do estado de perigo, que ao lado da lesão é um defeito do negócio jurídico introduzido no texto legal brasileiro em 2002. Antes de 2002, já havia julgados vindo a invalidar negócios jurídicos em circunstâncias ligadas à ideia do estado de perigo. E isso também não à toa, a jurisprudência não tirou isso da cartola, ela passou a acolher pedidos de invalidação nas circunstâncias que a gente vai comentar agora, porque a doutrina também, antes disso, já vinha pontuando que pela principiologia do direito privado, do direito contratual, em especial depois da entrada em vigor da Constituição de 88, trazendo um novo aparato principiológico, inclusive para as relações privadas, a doutrina já vinha então pontuando que circunstâncias estas, que comentaremos em seguida, deveriam levar à invalidação de um negócio jurídico, porque tratava-se de declarações de vontade não muito fiéis ao que efetivamente desejavam as partes. E eram também declarações de vontade proferidas daquela forma em razão de uma conduta muito maliciosa do beneficiado ou de um terceiro. E entendia a doutrina, com muita razão, que o nosso direito privado ele não pode ficar aberto, ele não pode consagrar tentativas de benefício meramente maliciosas, como nas circunstâncias que envolvem o chamado estado de perigo. Então a doutrina já pontuava que, além dos defeitos dos negócios jurídicos já previstos no Código e em legislações especiais, haveria também certas circunstâncias que, reunidas e provadas, deveriam também levar o Poder Judiciário a desfazer um vínculo jurídico, um vínculo negocial. A doutrina foi crescendo nesse aspecto, o entendimento foi se pacificando, a jurisprudência abraçou esse entendimento, e quando o Código Civil veio a ser elaborado, quando ele foi sendo votado, a inclusão ali do estado de perigo textualmente como uma das hipóteses de defeito do negócio jurídico foi quase que automática, foi uma inclusão bastante tranquila, vista com bons olhos por todo mundo que dela tomou conhecimento. Bom, e assim foi, o nosso Código atual foi votado, foi aprovado, entrou em vigor em 2002, trazendo então, repetindo aqueles defeitos que ele já mencionava, que o Código anterior já mencionava, erro, dolo, coação, simulação, mas trouxe essas duas novas hipóteses. A lesão, que a gente discute em outra gravação, e o estado de perigo. Bom, e o que é essa figura? Segundo o Código, segundo o artigo 156, que é o único artigo que trata do tema textualmente, o estado de perigo acontece quando alguém se obriga, assume uma obrigação excessivamente onerosa, excessivamente custosa, motivada por uma urgente necessidade de salvar a si mesmo de um grave dano que a outra parte conhecia. Ou então, levado por uma grande necessidade de salvar alguém da sua família de um grave dano que a outra parte conhecia. Um exemplo que a doutrina gosta de dar, e eu acho bastante ilustrativo, vou repetir aqui, é de alguém que está numa praia, vê o seu filho se afogando, procura o salva-vidas e fala, olha, salva o meu filho. E o salva-vidas, então, percebendo a necessidade urgente da pessoa de salvar o seu filho de um grave dano, se aproveita disso e pede uma recompensa muito alta. O salva-vidas ele fala, não, tudo bem, eu salvo se você me der um carro 0 km. Aquela pessoa, o desespero dela vai ser tão grande que ela vai prometer até 2 carros, se for o caso. E aí, então, celebra-se um negócio jurídico, há ali uma promessa de recompensa.
o salva-vidas vai ao mar, a água salva o filho da pessoa e depois passa a exigir o cumprimento do negócio que foi firmado. Nessa situação, pode a outra pessoa pedir a invalidação do negócio jurídico, já que foi celebrado em estado de perigo. Um familiar seu passava por uma situação grave, o salva-vidas percebeu isso, se aproveitou e exigiu uma vantagem excessivamente onerosa. Bom, o código ele fala que o estado de perigo ocorreria quando alguém quer salvar a si mesmo de um grave dano ou quando ele quer salvar algum familiar. E aí há uma dúvida quase automática, né? Sempre que alguém leu o artigo 156, automaticamente isso vem à mente. E se quem estiver passando pelo perigo não for um familiar, for, por exemplo, o amigo de quem assumir aquela obrigação? Pode acontecer também. Posso até usar o mesmo exemplo. A pessoa está na praia, um amigo seu, a namorada está afogando, não é alguém da família. E ele pede ao salva-vidas, o salva-vidas percebendo o desespero, tenta se aproveitar disso e pede uma recompensa muito alta. Nestes casos, é possível que se considere que houve um estado de perigo, mas é possível, então, que a vítima postule em juízo a invalidação do negócio jurídico, mas aí será necessário o juiz avaliar as circunstâncias, avaliar a proximidade de quem estava sofrendo dano com quem se obrigou de forma desproporcional, para decidir se esse vínculo era próximo o suficiente a ponto de levar a pessoa a contrair uma obrigação desproporcional para evitar o dano. Isto é, o juiz ele vai ter que verificar se a proximidade entre quem sofria o dano e quem se obrigou era tão grande que viciou a vontade daquela pessoa, que fez com que a sua declaração de vontade não representasse uma real vontade de estabelecer o negócio jurídico. Isto é, quando o dano é a si mesmo ou alguém da família, basta então que, para que se alegue o estado de perigo, se prove o dano, o grave dano, e que ele era conhecido por quem exigiu a obrigação e que essa obrigação era excessiva. Agora, se quem está em perigo não é a própria pessoa que se obrigou, nem um parente seu, aí haverá um elemento a mais a ser discutido em juízo, que estava correndo perigo alguém próximo o suficiente de quem celebrou o negócio jurídico para levá-lo a este nível de desespero, para levá-lo a contrair uma obrigação totalmente absurda. Bom, configurados esses requisitos, então, que podem ser maiores ou menores, dependendo se quem está sofrendo dano é a própria pessoa, alguém da sua família ou não, pode quem se obrigou de forma desproporcional ir a juízo e pedir a invalidação desse negócio jurídico. E aí o juiz vai analisar as circunstâncias e, entendendo que elas estão configuradas, o juiz anulará o ato e esta invalidação surtirá efeitos dali para diante. Percebe-se, então, que o estado de perigo ele acarreta a anulabilidade do negócio jurídico e não a sua nulidade. Fosse a sua nulidade, aquele negócio, fosse o estado de perigo uma causa de nulidade, o negócio jurídico em questão não teria efeito válido algum, em tempo algum. Mas não é essa a consequência que o nosso Código Civil estabelece para essa situação. Nosso Código menciona que o estado de perigo transforma aquele ato jurídico em algo anulável, ou seja, assim que ele é feito, ele é válido, mas pode vir a ser anulado. Se algum interessado juridicamente, com legitimidade para postular aquela invalidade, ir a juízo e de fato postulá-lo. Mas enquanto isso não ocorre, o negócio jurídico é plenamente válido e surte efeitos jurídicos igualmente válidos. E quando se fala em anulabilidade, há um outro aspecto a se considerar. Quando o defeito ele gera anulabilidade,
há um prazo decadencial para que ele seja reclamado. No caso do estado de perigo, assim como o erro, dolo, coação e a lesão, este prazo é de 4 anos contados da celebração do negócio jurídico, não de quando se percebeu o estado de perigo, mas da data em que o negócio jurídico foi celebrado. Se a parte legitimada, se a parte prejudicada pela obrigação desproporcional não postular a invalidação no prazo de 4 anos, será considerada, se considerará o negócio como convalidado, o vício convalidado. O negócio jurídico será considerado a partir de então como plenamente válido e não mais passível de invalidação. Então é fundamental que quem tenha sofrido esse tipo de dano seja diligente na defesa dos seus próprios interesses e postule a invalidação do ato dentro do prazo decadencial, porque depois ele não vai poder fazer mais nada com relação a ele. Também aqui nesse caso do estado de perigo, se a outra parte, a parte que se beneficiou da obrigação onerosa, se ela se oferecer a reparar a desproporção, isto é, se ela abrir mão de parte do que ele tem a receber, ou se ele se comprometer a oferecer mais alguma coisa em troca, a ponto de equilibrar os dois interesses, também aqui no estado de perigo, assim como acontece com a lesão, deverá o magistrado seguir o caminho da manutenção do negócio jurídico. Não mais invalidá-lo. Diante da oferta do réu, da oferta da pessoa que é beneficiada pela obrigação excessiva, de abrir mão do excesso e ficar apenas com uma vantagem proporcional ao que ele ofereceu, deve o juiz, então, deixar de acolher o pedido do autor da ação de invalidação do negócio jurídico e decidir, ao contrário, pela sua manutenção, agora segundo os novos termos que foram oferecidos pela parte contrária. Isto é mais uma aplicação, mais um exemplo de aplicação do princípio da conservação dos negócios jurídicos, muito importante ao direito privado contemporâneo, que enxerga nos negócios jurídicos uma função social, um benefício que se desdobra indiretamente para a sociedade como um todo. Quer o direito privado atual que os negócios jurídicos sejam estáveis do ponto de vista jurídico, porque isso gera em todos uma sensação também de estabilidade, motivando todo mundo a vir no futuro a celebrar mais negócios jurídicos, que é, inclusive, a sua função, né? É o que o direito privado deseja. Então, diante de um defeito, se há possibilidade do defeito do negócio jurídico ser reparado, recomenda, então, o nosso novo código que se mantenha o vínculo negocial ao invés de extingui-lo, porque isso manterá, ajudará aquela sensação de estabilidade, sensação de segurança jurídica que é tão importante para as relações negociais privadas. Tá certo, meus amigos? Muito bem. Sobre o estado de perigo, os pontos que eu queria trabalhar são esses. Há outros defeitos, há outras gravações nesse sentido, vocês devem certamente ter visto no meu canal. O estado de perigo não é o único defeito do negócio jurídico, mas os demais eles são tratados em gravações à parte. Convido todos vocês a assistirem. Caso vocês tenham gostado desta e de outras gravações, convido também a favoritarem o vídeo, deixarem o seu comentário e se inscreverem no meu canal. Essa inscrição vai fazer com que o YouTube os avise toda vez que um novo vídeo for postado aqui, tá certo? É uma comodidade para todos vocês que vale a pena aproveitar. Bom, fico por aqui, um abraço, até a próxima.